Agora o assunto é solidão a dois. O meu convidado é o Alexandre Bess, que é psicólogo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Fábio? Obrigado pela oportunidade aqui no seu programa. É tão gostoso, né, essa casa, de você vir dar uma entrevista. Obrigado. Pois é. Olha só, Alexandre, eu queria que a gente destrinchasse um pouquinho essa questão da solidão a dois. Porque uma pessoa, que me parece, né, que a pessoa, quando ela busca alguém para namorar, para casar, para ter um relacionamento mais profundo, ela quer estar com aquela pessoa, mas nós percebemos que nem sempre é assim. Quando que começa essa separação e que aquela pessoa, mesmo estando com outra, ela já não tem mais aquela conexão? Bom, Fábio, o grande mote da sua pergunta, na realidade, é o quê? É a desestruturação inicial dessa relação que já começou. Então, são relações que já começaram erradas por uma deficiência emocional de um dos dois, pode ser mais da mulher, e aí a gente usa um transtorno de carência ou um transtorno de dependência emocional. Mulheres que têm um desejo muito grande em casar, em constituir uma família, lembrando que, veja, é muito importante a gente fazer uma diferenciação do aparelho psicoemocional e do aparelho psicossexual masculino, do aparelho psicoemocional e psicossexual feminino. São personalidades completamente opostas, super opostas. A mentalidade masculina jamais se assemelha à mentalidade feminina. Isso está mais do que comprovado e provado. O homem, ele tem uma função, ele olha a mulher com outros olhos. A mulher, quando olha o cara, ela já olha com romance, ela já olha com por mais desejo que tenha nessa mulher, ela já vai olhar com perspectiva matrimonial. O homem não olha com essa perspectiva. A mulher já nasce com o DNA de ser mãe. Mesmo que hoje em dia a gente tenha a revolução feminina, e eu sou a favor dela, como sou um psicólogo totalmente feminista, acho que eu não conheço nenhum psicólogo mais feminista do que eu, mas a mulher já embute, isso já está embutido no seu DNA, passado de geração a geração, e não vai mudar. Quer dizer, você está me dizendo então que, na verdade, isso está no DNA e não na tradição da sociedade, é isso? Exato, porque o que acontece? Claro, existe um fator cultural, você também não pode menosprezar esse Claro, fator. claro. Você pode ter uma mulher aí que não gostaria de estar numa relação, mas ela se permite estar nessa relação justamente por uma influência de uma sociedade, de uma influência cultural, né? Agora, a mulher, independente de qualquer tipo de influência, a grande maioria das mulheres, mais de 90% no mundo, não Brasil, mas mundo, nasce com o desejo de ser mãe, com o desejo de ter um filho. E aí, consequentemente, casar. Muito bem. Quando ela casa com essa intenção, somente com essa intenção, sem o amor presente na relação, é aí que se abre as brechas para que se tenha a solidão a dois. Porque o que é a solidão a dois? Nada mais é do que um fenômeno muito novo que está tendo nos Estados Unidos agora, onde as pessoas casam pelos motivos mais errados que tem, e aí se percebe que não existia o amor na relação, né? Ou qualquer outro tipo de situação aí que levou a esse casamento. Atração física, você tem o quê? Você tem o amor nobre, o amor tradicional, você tem a paixão, ao contrário do que muitas pessoas acham, a paixão faz muito bem para a alma, não é uma patologia, é um estado de alma que pode ser revertido em tantos outros sentimentos. E você tem hoje uma coisa muito nova nos Estados Unidos, que você pode amar a pessoa e, paralelamente, esse amor está apaixonado por essa pessoa. E aí essa paixão não dura apenas 6 meses, 2 anos, essa paixão dura a vida inteira. Olha só. Porque tem outros sentimentos. Então a paixão faz muito mais bem do que as pessoas acham. Ela não é uma patologia apenas, ela eleva a sua alma, ela te dá uma grandiosidade de espírito muito grande, onde você faz maravilhas. Os grandes artistas, Renoir, Murilo, os grandes compositores, eu posso te garantir aqui que fizeram suas obras no seu limiar da paixão, no ponto máximo da paixão. Sem paixão você não faz nada, né? Aí você tem o quê? Aí você tem um amor genital, que isso é, no popular, atração física, né? Que faz também você casar. Admiração, atração. Então você tem uma série de componentes aí que podem levar você a casar, e esses componentes poderiam não ter a sua força máxima e faz com que você se sinta uma solidão a dois. Independente de tudo isso, você pode ter particularidades no seu inconsciente, estados depressivos, estados de baixa estima, estados de deficiência de imagem corporal, que vai fazer com que você se sinta uma pessoa muito diminuída, uma pessoa muito inferiorizada, e você precisa daquela relação do companheiro para você se estabelecer
no meio, sendo que é um processo completamente inconsciente. Quando esse processo vem à tona e a pessoa percebe isso, é aí que vem a solidão a dois. Então ela percebe que, poxa, essa relação não vai me manter mais, não era o que eu precisava, eu preciso de uma outra coisa, uma coisa mais congruente, uma coisa mais tateável. Né? Quer dizer, essa consciência, ela te permite que você veja que há um desequilíbrio na relação. Basicamente, Exato, seria esse o início. exato. Agora, onde que a tecnologia entra nessa situação? Nós sabemos que hoje temos os dispositivos móveis, temos televisão, outras coisas mais. SMS, WhatsApp, redes sociais, enfim. E o acesso, muitas vezes, aos sites de relacionamento, a facilidade para que se tem para isso, também acaba isolando um pouco o casal. A gente vê, por exemplo, casais. Eu estava no restaurante esses dias e vendo o casal sentado à mesa, cada um com o seu celular e conversando, sabe-se lá Deus com quem, e não se falavam entre si, nem se trocavam olhares. Como é que é essa questão da tecnologia? Ela contribui muito para isso? Para essa situação da solidão a dois? Eu concordo com você. Eu passei uma situação parecida. Eu estava num restaurante outro dia com uma pessoa e tinha 12 casais em volta de mim. Eu contei. Esquisito, né? Todos no WhatsApp. Esquisito. Todos. Inclusive, eu fiquei 40, 45 minutos. O casal do meu lado não trocou uma palavra o jantar o tempo inteiro. Olha só. 90% eu diria que sim. Parece que hoje em dia é mais importante você postar alguma coisa, você reverenciar alguma coisa, curtir alguma coisa, não que seja errado. Não é isto. Tem momento certo. Né? Mas as pessoas sabem que elas têm um problema com relação a isso ou elas não identificam isso? Talvez elas não entendam como um problema. Porque a partir do momento que você deixa um fator externo influenciar diretamente no âmago desse casal, é complicado. O grande problema, completando a sua pergunta, Fábio, o grande problema é quando você tem alguma das duas pessoas do casal, um dos membros do casal, não tem uma idoneidade de caráter. Tá? Essa pessoa vai se usufruir das redes sociais para que aí faça o quê? Uma traição virtual. Porque a traição não precisa ser consumada. Ela já é considerada traição ao momento que ela já está sendo maquinada mentalmente. Quer dizer, a pessoa ela já está fazendo aquela traição de uma certa forma, já, virtualmente. Utilizando o aspecto tecnológico. Sim. É isso. Então, uma coisa assim muito importante. O universo da psicologia é muito amplo, muito extenso, né? Você tem várias classificações mentais. Se eu for falar aqui para você, a gente vai ficar até o ano que vem e não vou terminar. Claro. Falaria com prazer, mas a gente sabe que o tempo não é nosso aliado nesse sentido. Muito bem. E aí o que acontece? Algumas constituições de personalidade não se mudam. Isso, inclusive, tem vários compêndios de psiquiatria, vários compêndios de psicologia, e principalmente nos compêndios de psiquiatria usado pela psicologia do FBI, né? Mas FBI, a gente está aqui no Brasil. Sim. Enfim, as personalidades básicas, Fábio, de personalidade não se mudam. Quando o cara não tem caráter, ele vai ficar sem caráter o resto da vida. Certo. Quando o cara ele tem uma tendência, um assassino, ele vai ser. Quando o cara é um predador sexual, ele vai ser. Isso não se reverte, tá? Isso é comprovado. O que você muda quando você tem estruturas de caráter mais maleável e mais ligadas à inocência, à imaturidade, à infantilidade. Isso você muda. Outras questões você não muda. Então, assim, uma pessoa que entra num casamento de solidão a dois, que é o nosso tópico aqui, muito bem, e percebe que o parceiro atrai, ou o parceiro, mesmo que não atraia, mas é um parceiro que não dá o devido valor a essa mulher, ou que é agressivo. A agressividade não se muda. Não tem como você mudar a agressividade, é um componente do seu caráter. Caráter é igual uma árvore torta, você desentorta a árvore. Não, o caráter ele começa no... A pessoa que, a mulher, vou usar esse caso que é mais tópico, uma mulher que apanha sempre do marido, ela pode esquecer que não vai mudar esse comportamento. A minha dica? Vaza. Vaza. Vaza, pelo amor de Deus, vai embora. Vai para a delegacia da mulher, primeira coisa, tem que denunciar. Pena que aqui no Brasil as punições não são tão grandes quanto nos Estados Unidos. Certo. Porque eu acho que deveria ter algumas pessoas aqui ser punidas de um caráter mais definitivo. Aqui a gente sabe que não é assim, não é assim. Infelizmente. Mas eu espero que mude
né? O dia que os nossos legisladores, deputados federais e senadores entenderem um pouco mais de psicologia e de mente humana, talvez as leis mudem. Essa mulher que está numa relação a dois por deficiência de carência, por uma deficiência de caráter, não no sentido de idoneidade, mas uma deficiência no sentido carencial mesmo, e precisar do outro para se sobreviver no meio, essa mulher ela vai aceitar qualquer coisa que esse cara faz. E isso é um relacionamento, é uma solidão a dois em um relacionamento. Olha né? só, eu tenho uma pergunta aqui. Oi, Fábio, tudo bem? Gosto muito do seu programa, assisto todos os dias. Eu gostaria de saber do psicólogo, quando a gente percebe que o amor entre um casal termina, por que o meu esposo, quando ele já está em casa, ele dá mais atenção ao celular dele do que para mim? É uma outra circunstância, uma outra situação. Nós já discutimos muito sobre isso, mas nada resolveu. Eu sinto que não sou mais importante para ele. O que eu devo fazer? Nossa, bom, vamos lá, né? Que responsabilidade. Olha o que eu só, acho que eu falaria para essa moça? Primeiro lugar, conversar com essa... Diálogo, sim. Com diálogo. Está aqui nesse livro que eu vou te dar, inclusive. Tá. Daqui a pouco eu falo. O diálogo é a porta de abertura de uma boa relação, né? Tem que ver se o celular... O que ele está fazendo no celular? É alguma coisa profissional? É alguma coisa não profissional? É pessoal? Porque também isso que ela está falando tem sentido, porque é um pouco representativo. A psicologia é muito representação. Então, às vezes, você não precisa verbalizar, mas você pode verbalizar sem falar, pelas ações, né? Seria legal para a sua telespectadora, o que eu falaria para ela? Para ela observar aonde que ela acha que essa relação está deficiente. O que aconteceu, de quanto tempo para cá isso está rolando e o porquê que está rolando, como é que aconteceu isso. E aí vai caber somente a ela procurar ajuda específica e ela determinar. Eu não tenho autoridade aqui de falar para ela terminar a relação dela, porque eu não conheço essa pessoa. Precisa ter um auxílio profissional. Claro, eu seria muito leviano, eu seria antiético falando para uma moça que eu não conheço para terminar um relacionamento. É diferente de eu falar para uma moça que está sofrendo agressão para vazar. É outra situação. Entende? Então, ali eu acho que ela tem que ver o que está acontecendo, se ela ainda tem algum sentimento por ele, se ele ainda nutre algum sentimento por ela, e a partir daí, se eles podem realmente se reengatar ou recomeçar a relação de um outro ponto e esquecer um pouco o passado. Aí eu aconselharia para eles uma terapia de casal, ou pelo menos que ela procure uma ajuda específica. Mas assim, se ela percebe que esse relacionamento não existe mais, eu acho que chegou a hora de... Pelo menos uma dica boa que eu posso dar para ela é conversar com ele a respeito disso, sem brigar. E de preferência num dia que ele não teve algum estresse profissional, porque se ele chegar em casa já com algum problema do trabalho, seja qual problema for, não importa, essa conversa vai ser incongruente. Tá certo. Bom, tem muitas perguntas, mas eu vou ter que encerrar, Nossa. né? Passou rápido, né? Deixa eu mostrar o seu livro. Aqui é uma trilogia, O que era doce e virou amargo. Deixa eu mostrar para as pessoas, tá. Você fala enquanto isso. Vamos lá. É um romance muito legal que passa entre Audrey Summers e o James Morgan. Essa trilogia ela aborda 5 países, 5 estados, inclusive passa uma boa parte em Santa Catarina, aqui no Brasil, né? E mostra por que os casais não dão certo. Então, as minhas literaturas são todas em ambientes abertos. Eu uso locais reais para exemplificar. Então, eu gosto muito de paisagem, eu gosto muito... Todos os lugares que o casal frequenta são lugares reais. Analiso muito filme, analiso muitas novelas em todas as minhas obras. E conto a história do James Morgan, que todos os meus protagonistas são psicólogos, claro, eu fiz psicologia. Claro. Né, não medicina, então os meus protagonistas são psicólogos. Começa a história, ele querendo tirar férias, ele está em Charlotte, na Carolina do Norte, um belo estado. Sim. Vem para Santa Catarina, traz na bagagem cultural dele a morte do pai e de uma namorada que ele gostava muito, que ele conhecia no Havaí. E aí, em Santa Catarina, ele conhece uma linda ruiva, se envolve com ela, volta para os Estados Unidos. Quando ele chega lá, ele é incumbido, resumindo muito rapidamente, ele é incumbido de fazer um estudo explicando por que os relacionamentos não dão certo. O que era doce e virou amargo. Por que o Joãozinho começou a namorar com a Maria, ou com a Mariana, era tão bom e hoje não é mais. E aí eu entrei na mente de 4, 5 mil pessoas, mais ou menos isso, e retirei lâminas de personalidades de vários níveis mentais, classificados como CFM, característica funcional mental. Cada uma delas tem muitas novelas, tem muitos filmes, para que a pessoa possa se ver ali. É um trabalho de pesquisa profundo. E dentro desse romance, ele reencontra com a moça em Charlotte, na Carolina do Norte de novo, e vão atrás aí dessa busca.
onde tem várias cenas tórridas de amor. Não é um livro erótico, mas as cenas são muito gostosas, tem muita música, tem muita paisagem, né? Esse é o volume 2 que eu trouxe para você. Tá. Tem o 2 e o 3. Tá, e o 3 termina em qualquer livraria. no site da Editora Juruá, www.editorajuruá.com.br, nas livrarias Cultura também. Muito obrigado pela sua presença, Fábio, Alexandre. obrigado. Um grande abraço. Tinha muita coisa aqui para a gente conversar. Mas nós vamos conversar outras vezes. Pena, Obrigado, viu?